pessoal, meu nome é Karen Freitas, sou graduanda de Medicina Veterinária na UFPEL e hoje vim falar um pouquinho para vocês sobre a técnica de Western blot. Essa técnica ela é caracterizada pela separação de proteínas por peso molecular em um gel de poliacrilamida, mais conhecido como SDS-PAGE, sua transferência para uma membrana e posterior detecção de uma proteína de interesse por um anticorpo específico. Ela foi introduzida em 1979 por Tobin e tornou-se uma técnica muito utilizada na biologia molecular para determinar a massa molecular de proteínas e a quantidade presente numa amostra dessa proteína. Bom, ela é separada por alguns passos e para a elaboração dessa técnica ela pode ser resumida em 5 etapas. Primeiramente, a extração e quantificação das proteínas presentes numa amostra, podendo ser uma amostra de sangue, uma amostra de secreção por suave nasal, oral ou algum outro ponto, como vaginal. Também pode ser por tecidos pós-mortem e biópsias. E ela é influenciada, esse tipo de amostra é influenciada pelo tipo de análise que está buscando e a suspeita diagnóstica, né? Após a amostragem, então, é necessária a extração dessas proteínas maiores e que elas sejam desdobradas em proteínas mais simples, em estruturas mais simples. E as formas mais comuns desse processo ser realizado é através do método físico, por exemplo, de maceração, quando é de um tecido, ou químico de detergentes e agentes sedutores, quando é realizado em amostras mais líquidas. Após a extração, o produto é quantificado a fim de determinar a quantidade de proteína que está disponível ali, e aí passar para os próximos passos. Caso dê uma amostra insuficiente, é necessário realizar uma nova extração através da mesma amostra ou fazer uma nova extração de uma outra amostra. Depois, o segundo passo é a eletroforese em gel de poliacrilamida. Esse passo, como eu já falei, é mais conhecido como SDS-PAGE e ele é amplamente utilizado para separar as proteínas por características como peso molecular e outras propriedades físicas através de uma corrida em gel carreada por corrente elétrica. Ao fim desse passo, é possível determinar o tamanho das proteínas e classificá-las de acordo com essa característica. Depois disso, é feita a transferência das proteínas para uma membrana. Então, após essa corrida em gel, as proteínas elas devem ser transferidas para a membrana e para isso existem vários métodos, sendo mais comumente utilizado o eletroblot, onde se justapõe o gel e a membrana e por indução elétrica as proteínas migram saindo do gel e se fixam na membrana. Nesse momento aplica-se um corante, o Ponceau, que é para confirmar se as proteínas migraram e se ocorreu de forma homogênea essa migração. O próximo passo, então, é incubar a membrana com um anticorpo para determinar a proteína específica a ser analisada. Pela característica de alta afinidade da membrana pelas proteínas, é necessário bloquear essa membrana para que os anticorpos específicos possam se ligar somente às proteínas pesquisadas. Então, ela é incubada com a solução de bloqueio e depois é lavada com a solução de lavagem. Posteriormente, são adicionados à membrana 2 anticorpos, o primeiro que se liga ao antígeno da membrana e o segundo que é considerado um anti-IgG, ou seja, reconhece o anticorpo específico da proteína de interesse. Entre esses processos, são feitas lavagens para remover o excesso de anticorpos e incubações por tempo e condições variadas. O próximo passo, então, e último, é a revelação da membrana para análise dos dados. Então, depois que tu bloqueou a proteína para ela reagir somente à proteína específica que tu tá pesquisando, que tu incubou os anticorpos, tu vai revelar essa membrana para tu poder ver se existe a proteína ou não existe. Então, em conjunto com um anticorpo secundário, ou conjugado, é uma enzima conjugada, que quebra o substrato e promove a precipitação de algum corante, antissolúvel em água, que se torna insolúvel e promove uma mancha na membrana, corando as bandas da proteína. Outra forma é a quebra de um substrato que promova quimioluminescência, a qual é levada expondo-se a uma chapa de raio-x, a membrana com as bandas das proteínas reconhecidas pelos anticorpos brilhando. De ambas as formas, a proteína de interesse ela é revelada quando ocorre a ligação do anticorpo. Então, se o anticorpo reconheceu a proteína de interesse presente nessa amostra, ele vai corar formando uma banda na membrana. E a partir disso, a revelação para análise de dados. As aplicações do Western blot são para detecção de proteínas defeituosas e diagnóstico de doenças. Por exemplo, ela é o exame confirmativo de HIV. Na veterinária, exemplos de algumas doenças importantes que são transmitidas entre animais e humanos é a leishmaniose visceral americana,
as encefalopatias espongiformes transmissíveis e a salmonelose. E tem outras que têm importância econômica e epidemiológica nos sistemas de produção, como o Neospora caninum e o Rugese, que são enfermidades que causam problemas reprodutivos em bovinos e também pode acometer equinos. Em suínos, a infecção por Mycoplasma e ou pneumonia, que causa pneumonia no rebanho, nos lotes de suínos, e mieloencefalite equina por protozoário, que é uma doença que acomete os equinos. Então, pessoal, esse foi o conteúdo que eu preparei para vocês sobre o Western blot. É um resumão sobre a técnica, eu espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada!